Vamos começar, já passam 11 minutos. Pronto, bom dia a todos. Antes de mais nada, agradecer a presença de quem esteve aqui, quem está aqui de manhã para trabalhar, não é só para ser voyeur e ouvir o que os outros dizem, é mesmo para intervir. Portanto, isto é um workshop em que os verdadeiros protagonistas são os participantes, não é? Vamos ter dinamizadores nas salas, mas de facto são pessoas especializadas nas áreas, mas de facto espera-se dos vários participantes uma grande intervenção, quer no diagnóstico de problemas, quer inclusive na proposta de ações. Portanto, esta iniciativa está no âmbito da Semana Mundial da Administração Aberta, o Open Government Week, de que a PASC é parte integrante como entidade representante da sociedade civil. Eu também estou na PASC a representar a PDSI e, portanto, e dado o tema, nós temos envolvido cada vez mais a PDSI também nestas iniciativas, porque de facto tem tudo a ver com estes temas. Pronto, vamos ter esta abertura vai ter a doutora Fátima Madureira, presidente da AMA. Vamos ter o Dr. Américo Ferreira, presidente da PASC, da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, e a professora Helena Monteiro, presidente da Associação da APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Portanto, eu daria a palavra à doutora Fátima Madureira, agradecendo a sua presença e todo o apoio da AMA nesta iniciativa, exaltando aqui particularmente a Patrícia, que é também muito ativa também no OGP. Portanto, Fátima, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, faço minhas as palavras do Luís Vidigal, exaltando também a Patrícia, muito ativa nestas iniciativas, e sei que ela é uma boa ajuda. Agradecendo em primeiro lugar o convite para fazer a abertura deste workshop, que muito me honra, e prometendo desde já que vou ser breve, apelando àquilo que o Luís, em conversa anterior, estávamos a ter, que temos que ser todos muito breves para dar a palavra às pessoas, porque é isso que se quer fazer neste workshop, é ouvir a todos. Este workshop está integrado no Open Gov Week, como o Luís já disse, e este espaço é utilizado por líderes mundiais, entidades públicas e a sociedade civil para discutirem novas formas de responder às necessidades dos cidadãos. Esta semana decorre em parceria com o Open Government Partnership, que é uma iniciativa multilateral que visa garantir compromissos concretos dos governos para salvaguardar a transparência, promover a participação pública, combater e prevenir a corrupção, utilizar as novas tecnologias para fortalecer a democracia participativa. Julgo que é claro para todos que os nossos objetivos são, em primeiro lugar, claro, o serviço público. Para que o serviço público seja eficiente é preciso, com transparência, ouvir as pessoas, e no fundo aquilo que se está aqui a fazer é mais uma forma de ouvir as pessoas, utilizando aquilo que hoje dispomos em novas tecnologias e dos passos que foi possível dar. É possível estarmos aqui 100 pessoas online. Provavelmente há 2 anos, para nós isto seria um bocadinho difícil de imaginar, para alguns dos que estão aqui, mas esperemos que gradualmente seja cada vez mais possível estarmos presencialmente, mas também nos compete usar os meios que no fundo a pandemia nos acabou por fornecer, para os potenciar e continuar a utilizar em nosso próprio benefício. Também gostaria de felicitar a PASC e a APSI
para a organização desta iniciativa, que para nós é de extrema importância, pois permite criar um ambiente único onde as instituições públicas e representantes da sociedade civil debatem de forma construtiva temas como a transparência, a participação e a responsabilidade. Por isso, eu vos dizia que para nós é muito importante, e este workshop será importante, é pormos a ouvir as pessoas, conseguirmos pôr a sociedade civil e a administração pública a conversar de forma construtiva. E sem vos querer roubar mais tempo, desejo que através deste exercício colaborativo possam atingir os objetivos que se propuseram alcançar com esta sessão, que acredito que é mais um passo para fortalecer o grau de administração aberta nas instituições públicas e na organização da sociedade civil. Mais uma vez, muito obrigado pelo vosso contributo aqui, pela vossa presença aqui, com o qual já estamos a contar, e contamos com essa participação e espero que nestes 60 minutos seja possível todos participarem de forma construtiva e tenho a certeza que esta sessão vai ser lucrativa para todos os que aqui estão. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Bom, eu acho que o Américo Ferreira não entrou, não sei se ele está, pronto, mas só em nome da PASC, neste caso, da Plataforma de Associações da Sociedade Civil, nós estamos numa mudança, temos um processo eleitoral dentro de poucos dias e portanto, estamos também um bocadinho em fase um bocadinho turbulenta, mas a plataforma é uma plataforma que é muito, trata de muitos assuntos, de muitos temas. Eu costumo dizer que é um encontro de tribos com causas, algumas delas até não necessariamente convergentes, mas faz parte também do que é a realidade, do que é de facto a sociedade civil, não é? Ao contrário de outras iniciativas, digamos, nomeadamente as redes sociais e outras, em que nos dividem, que nos metem em bolhas, o que a PASC tenta fazer é exatamente pôr todas as pessoas em contacto umas com as outras, não é reforçar as convicções de cada área, mas abrir à tolerância a outras áreas de conhecimento, a outras áreas, a outras causas, não é? Que nós depois acabamos por ver que na sociedade civil, não é só nos partidos, é também na sociedade civil. Uma das características também da PASC é que não quer chegar ao poder, portanto é claramente sociedade civil, contrapõe-se, digamos, nesse aspecto aos poderes públicos, sobretudo aos partidos, aos governos, portanto é por sua definição exatamente uma entidade que representa a sociedade civil. Esperemos que alargar bastante, já temos um número relativamente significativo de associações, mas a ideia é alargar inclusivamente com parcerias, como estamos a fazer agora muito com as áreas de direitos humanos e com uma plataforma que está a ser criada também na área dos direitos humanos e, portanto, estamos neste momento a alargar cada vez mais o nosso âmbito, mas é de facto é uma plataforma que pretende arrebentar com as bolhas, claramente, e tentar ouvir os outros, criar tolerância. Portanto, e a administração pública de facto, acaba por ser uma das áreas, a qualidade dos serviços públicos é uma das nossas grandes preocupações. Aliás, temos um cluster especial, onde está integrado o OGP, um cluster especial na área da administração pública. Pronto, e passava, eu estou na PASC, a PASC não tem pessoas, tem associações, e eu estou na PASC representando a APDSI, e então passava à professora Helena Monteiro. Helena, olha, agora também uma co-organizadora desta iniciativa. Helena, força. Já agora, um pequeno, isto vem há 2 anos, até pegando no que a Fátima Madureira disse há pouco, nós fizemos isto presencialmente no Palácio Foz, e quisemos fazê-lo presencialmente no Palácio Foz, não houve condições para o fazer, mas quisemos repetir, que teve imenso sucesso. Também tivemos, naquele caso, 4 mesas com outros temas, não muito distantes destes, mas vamos fazê-lo de uma forma, até porque o ano passado já fizemos também com este processo, e vamos fazer mais uma edição online. Helena, desculpa lá. Não... Helena tem que ligar o som. Helena, liga o som, exato. Toda a razão.
Bom dia, muito obrigado. Eu recordo, eu acredito que todos vós conheceis a APDSI. De qualquer maneira, cabe-me recordar que a APDSI é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, e visa ser reconhecida pelo seu contributo determinante para o desenvolvimento de uma sociedade de informação inclusiva, participativa e segura. Portanto, inclusiva, participativa e segura, não podíamos estar mais associados à administração aberta, potenciando um desenvolvimento económico, social, com impacto na globalidade dos cidadãos. Portanto, isto apenas como introdução, relembrar a APDSI qual é o seu objetivo. Convido todos a acederem ao www.apdsi.pt e lá encontrarão toda a dinâmica que nos caracteriza relativamente aos nossos objetivos, aos resultados e a tudo o que queremos defender. Temos um conjunto de objetivos e causas. A administração aberta está dentro das nossas causas e, portanto, a declaração da administração aberta e os seus compromissos não podem estar mais perto da APDSI. E relembro que a APDSI nasceu em 2001 e, portanto, estamos em 22. E, portanto, em 2001, o que deriva de um movimento que foi iniciado pelo professor Mariano Gago, quando, através da missão para a Sociedade da Informação, fez acontecer com os especialistas de Portugal, de norte a sul e de todos os setores, o Livro Verde para a Sociedade da Informação. Convido todos que ainda não tenham lido o Livro Verde para a Sociedade da Informação, porque é uma base muito interessante de percebermos que nós em 2022 temos muitas áreas que ainda não estamos sintonizados com os objetivos que estavam expressos no Livro Verde para a Sociedade da Informação, que foi editado em 1997. E, portanto, exatamente para o panorama português. Portanto, Mariano Gago dizia que estava a iniciar um movimento de transformação da sociedade portuguesa com base nas tecnologias e de tecnologias de informação. Tecnologias e sistemas de informação, o que na altura tinha uma dimensão muito restrita, naturalmente, olhando com os olhos de hoje, mas o caminho faz-se caminhando e a APDSI está e vai continuar a estar nesse caminho. Portanto, foram 20 anos, os próximos 20 anos também já estão, não tão delineados, naturalmente, mas temos os objetivos de nos manter cumpridores dos nossos estatutos e dos objetivos que temos com a sociedade civil. Somos uma plataforma independente, portanto, mantemos como uma plataforma independente e temos uma série de iniciativas para que, e muitos de vós que já sois associados da APDSI, com certeza recebem os nossos convites para a participação nos workshops, nos estudos, todas as dinâmicas. Neste momento felicito a AMA como focal point para o OGP em Portugal, a área responsável pelo OGP em Portugal e o segundo plano de ação nacional da administração aberta. É fundamental ter um guia como, este já é o segundo plano, ter um guia que oriente todos os intervenientes e que estabeleça os objetivos. A APDSI, como o Luís Vidigal referiu, está envolvida no cumprimento de um conjunto de compromissos, 6, 7, 8, do segundo plano de ação e, nesse sentido, aqui estamos e vamos continuar. Podem contar com a APDSI, com a sua dinâmica e com todas as suas pessoas. Temos um conjunto de associados, 300 associados, 80 empresas, organismos da administração pública e, portanto, só queremos corresponder às expectativas que todos este ecossistema tem connosco. E nós estamos sempre em déficit,
porque consideramos que a sociedade civil precisa de muito mais e estamos sempre com um ponto de cumprimento e incumprimento. Portanto, é nesta dualidade que nós convivemos. Portanto, apoiar toda a dinâmica da promoção e desenvolvimento da administração aberta em Portugal é o que nós desejamos. Estamos aqui hoje e esperamos que os objetivos sejam atingidos desta sessão de trabalho conjunto. Não posso deixar de estar mais satisfeita por estar neste momento aqui convosco. Muito obrigado e assim termino. Obrigado, Helena. E vou passar já de imediato à Patrícia. Patrícia, num pouquinho de tempo, mas eu sei que há muito assunto sobre o OGP. Claro, vou ser breve, eu tenho uma apresentaçãozinha, mas é pequena e prometo não demorar muito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os parceiros que ajudaram na construção deste workshop e deste momento de partilha entre a sociedade civil e a administração pública, à PASC e à PDSI, que foram aqui os motores também para a construção deste workshop. Queria-vos agradecer. A minha apresentação será bastante resumida, é para explicar um bocadinho o que é a OGP, o que é a Rede Nacional de Administração Aberta e o que é que nos propomos a fazer. Nesta semana tão importante onde celebramos a administração aberta. Já estão a ver o meu ecrã, correto? Sim, estamos a ver, sim. Então, a OGP foi fundada em 2011 por diversos chefes de Estado e chefes de governo de diversos países que subscreveram uma carta de administração aberta comprometendo-se à promoção da transparência, dar mais poder aos cidadãos, combater a corrupção e utilizar as novas tecnologias para melhorar a relação entre o Estado e o cidadão. E é neste âmbito e nestas áreas temáticas que regem também o seu trabalho. Nós, enquanto país, subscrevemos a OGP em 2017, onde a AMA assumiu um papel na coordenação da rede e construiu-se uma rede com 10 entidades, entre elas o Provedor da Justiça, a Autoridade Tributária, a Associação Nacional de Jovens Empresários, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Presidência do Conselho de Ministros, a plataforma, a PASC, a Plataforma de Associações da Sociedade Civil, a CRUP e também a Transparência e Integridade. E é com esta rede que construímos e que tentamos diariamente aumentar e traduzir os compromissos de administração aberta para o nosso trabalho e também para esta melhoria entre o Estado e o cidadão. Temos como compromisso a definição de planos bianuais, que são iniciativas concretas e compromissos públicos. E não poderíamos torná-los compromissos públicos sem ter a sociedade civil no debate. E para isso criamos então um espaço internacionalmente reconhecido com organizações da sociedade civil que se envolvem diretamente também na promoção destas políticas públicas e na contribuição também da sua missão. Para explicar um bocadinho como é que isto ocorre, nós já temos, desde 2017, já conseguimos fazer um plano. O primeiro plano foi realizado entre 2018 e 2020, assumiu 8 compromissos. Entre 2020 e 2021 não tivemos descansados, estivemos a construir o segundo plano e como é óbvio, este é um trabalho que não fazemos à secretária, é um trabalho que trazemos para a rua e queremos ouvir, auscultar, reconhecer as necessidades e depois construir esses compromissos. Atualmente estamos a executar o segundo plano, que tem 9 compromissos. Para explicar um bocadinho o que é o passado, estes são alguns dos compromissos que assumimos no primeiro plano, não me irei debruçar muito sobre eles, senão demoraria muito tempo e o Luís Vidigal não me iria permitir. Gostava mais de focar aqui no segundo plano e na construção do que é que foi este segundo plano. Nós tivemos 4 fases essenciais e quisemos trazer os cidadãos a participar. Na primeira fase tivemos a construção dos temas, a identificação dos temas, há pouco mostrava as áreas políticas, aqui foi a identificação de quais são as áreas mais importantes para nós enquanto administração aberta, na auscultação também dos cidadãos, na partilha de questionários para conhecermos essas mesmas temáticas que são importantes. Na segunda fase foi a criação, foi a geração de ideias, perceber
que ideias é que os cidadãos, as organizações da sociedade civil e também as entidades públicas tinham para este plano. E depois a terceira fase foi a fase de concepção, onde trouxemos algumas entidades públicas que iriam ser as executoras dos compromissos e passámos destas ideias a compromissos concretos. Sendo que na fase final acabámos com 9 compromissos e são aqueles que assumimos neste segundo plano. Alguns dos compromissos visam não só a tecnologia, como é que a tecnologia pode auxiliar o cidadão nos serviços públicos, também como é que podemos tornar os serviços públicos mais inclusivos, como é que podemos alavancar algumas questões, passar mais informação, dar mais acesso ao cidadão, o acesso à informação ao cidadão, como é que também podemos criar mais movimentos participativos. Isto é um pouco as nossas áreas de trabalho neste segundo plano. E hoje será o dia em que as vamos debater e que vamos ter aqui salas paralelas onde vamos trabalhar algumas das temáticas destes compromissos que irão também ajudar-nos a perceber onde é que é o caminho a seguir, qual é que é o caminho que devemos seguir e qual é as vossas opiniões e ideias que nós também precisamos e que constroem muito mais um caminho que nos agrada, um caminho co-criado e não um caminho que nós iríamos seguir sem outras indicações. Por isso, termino assim, agradeço a vossa disponibilidade para estarem nesta sessão e boa sessão para todos. Obrigada. Pronto, eu chamava a atenção que existe um site do OGP Portugal, portanto também existe o site do OGP Nacional, onde estas coisas vão estando todas lá expressas. Portanto, basta pôr em OGP Portugal, não interessa estar a dar, porque encontram logo o site. Pronto, este site também tem algum espelho depois nas várias associações. A PASC tem uma área específica também para o OGP e também a PDSI também, portanto nós temos essa preocupação. Pronto, vamos dar agora aí, só explicar-vos um pouco o que é que nós vamos ter. Estamos aqui apenas com muito poucos minutos de atraso, estamos no horário. O que vamos fazer, vocês vão aparecer de uma forma automática nas várias salas. Eu espero que a Bruna esteja ali incansável a meter pessoas nas salas. Portanto está tudo em ordem. Portanto, quando começarmos os grupos de trabalho, cada grupo vai se encontrar com o seu dinamizador. Recordo que as salas são a sala 1, cibersegurança e continuidade de serviços públicos. Esta sala é dinamizada pelo Gonçalo Caseiro. O Engenheiro Gonçalo Caseiro já tem uma longa experiência também nestas áreas, inclusive na área da administração administrativa, que foi também membro do Conselho Diretivo, mas foi administrador da Empresa Nacional Casa Moeda, tem um histórico enorme também da ESPAP, na direção da ESPAP, portanto, não vou aqui agora detalhar, senão, portanto, é bastante conhecido. Vamos, sobretudo, focar-nos mais na continuidade de serviço, nos riscos das quebras de serviço, digamos, e agora que estamos num período de guerra, não é? E de guerra também muito cibernética, portanto, em que há ataques, cresceu muito os ataques, por exemplo, a nível de segurança em Portugal durante este período da guerra na Ucrânia. A própria PDSI fez há pouco tempo no Grupo dos Futuros um debate restrito sobre este tema, muito, muito, muito importante e muito interessante. Não foi público, não gravámos, porque realmente discutiram-se temas muito, muito, muito críticos. Pronto. A sala 2 partilha a reutilização de dados, vai ser dinamizada pelo João Curado, que é responsável pelo dados.gov, portanto pela área toda de dados abertos da Agência para a Moderação Administrativa. Eu quis salientar uma coisa, o João Curado não gosta muito de dizer, eu propositadamente pus como tema partilha e reutilização de dados, não pus dados abertos, porque não é só de dados abertos que estamos aqui a falar, é de dados, sejam eles que forem. No fundo o que se pretende aqui é focar os serviços ao cidadão, garantir que haja que os fluxos, que tenhamos uma administração pública em tempo real, real-time government, portanto, que tenhamos uma administração pública em tempo real, e isso só se faz com
com uma boa arquitetura de dados, com boa partilha de dados. Portanto, obviamente, sem desvalorizar a importância enorme, eu tenho um histórico ligado aos dados abertos também, mas a importância dos dados abertos, sobretudo para o desenvolvimento da economia, para a economia da informação, que é uma grande indústria que está a despertar na Europa e no mundo. Depois a sala 3, vamos ter, foi a sala mais disputada, foi a sala que teve mais inscritos, não é? Foi a sala do investimento, PRR, por acaso as duas salas tiveram mais inscritos, foi a da segurança, a cibersegurança, e foi do investimento e a transparência e o poder do cidadão, particularmente centrado no PRR. Vai ser dinamizada pelo João Paulo Batalha, que eu costumo dizer, é uma figura pública, está sempre a aparecer na televisão quando se trata de corrupção, mas foi presidente da Transparência e Integridade e esperamos aqui, sobretudo, ver isto da ótica do cidadão. Não é? Nós temos neste momento mecanismos, temos instrumentos, foram distribuídos a todos os participantes os vários, isto vai ficar sempre online, não é? E depois temos o quarto grupo, que é o grupo da inclusão e universalidade de serviços públicos, uma especialista que é a Joana Costa, é uma lutadora pela inclusão, particularmente dos cidadãos com necessidades especiais, tem uma atividade já múltipla em vários organismos nesta área, não é? Eu apenas acentuei que ela não se ficassem apenas nos cidadãos com necessidades especiais, que também pensassem nos idosos, pensassem em todas as formas de exclusão, há muitas formas de exclusão, e temos que pensar na universalidade dos serviços públicos, portanto, que chega a todo lado, até inclusivamente até em relação ao urbanismo, nós temos, se calhar, algum déficit de serviços públicos no interior do país, etc. Portanto, aqui pensamos muito em inclusão e universalidade, não é? Portanto, os grupos vão funcionar de uma maneira muito interativa. O dinamizador vai partilhar convosco 2 links de cada sala. Um link que tem a ver com a escrita, em que vocês apenas têm 3 perguntas. Pede-vos o vosso nome, para que as coisas não sejam anónimas, pede-vos o vosso nome, e depois qual é o problema, no fundo, qual é o diagnóstico que querem abordar, e depois qual é a proposta de ação que querem propor. Portanto, mesmo aqueles que não queiram falar muito, pelo menos escrevam qualquer coisa. Portanto, vocês podem fazer tantas fichas quantas quiserem, podem preencher tantas fichas quantas quiserem, portanto, depois, ao mesmo tempo, ter um segundo link, que é um link de consulta. É como se estivessem a olhar para um quadro branco onde todos estivessem a escrever, todos desse grupo, porque só podem ver a escrita desse grupo, não é? Nós depois, no final, vamos dar a conhecer os links de todos, não é? Portanto, até para, inclusivamente, isto não ficar por aqui. Portanto, continuar, eventualmente, nós não vamos fechar estes formulários no final desta sessão, eles vão continuar a ficar abertos e as pessoas podem, portanto, fazer diagnósticos pessoais e podem fazer propostas de ação pessoais. Portanto, isto vai continuar, não é? Ativo. Não é? Isto vai ser sujeito também a tratamento, a análise, para exatamente termos depois formular as conclusões desta sessão de trabalho. Portanto, estejam atentos depois ao chat, os dinamizadores vão pôr lá 2 links, esses links são fundamentais para vocês todos participarem nesta sessão. É evidente que podem falar, os microfones estarão abertos em todas as salas não vão ser gravadas, nesta sessão só é gravada a abertura e o encerramento, depois para as conclusões. Portanto, fico por aqui. Bruna, estamos na hora, são 11h10 e vamos terminar ao meio-dia 10. Vocês vão vendo também nas salas o tempo que vai faltando para o fim, não é? Não entrem em stress, uma hora é o suficiente para trabalharmos bastante, não é? Portanto, sejam ativos, sejam cidadãos ativos, digamos, e eu de vez em quando sou capaz de ir, é como nos casamentos, eu vou às vezes às várias mesas, não é? Não é cumprimentar-vos, é ver se há alguma coisa que precisem de alguma ajuda ou coisa assim, tá bom?
Pronto, eu gosto destes temas todos, eu gostava de estar em todas as mesas, mas não posso estar. Pronto, um abraço a todos e até já. Vamos nos encontrar nas salas. Bruna, força. Lucas ali. Isso. Qualquer lado. Mesmo no limite do tempo. Já estamos todos? Penso que sim, Luís. Como que sim. Correu bem? Nestas coisas o processo é sempre o melhor. Muitas vezes eu sou um bocadinho ambicioso, gosto também das conclusões, mas julgo que... Precisávamos de mais 473 horas. Era isso, é isso. Pronto, isto era para ter sido um pouco mais longo, mas depois as pessoas acham que online, que as pessoas se cansam. Depende, não é? Eu acho que o trabalho de grupo, isto as pessoas não se cansam, tinham aqui muita coisa para... Mas pronto, eu relembro que os formulários, eu estive a testá-los, está tudo a funcionar bem, houve participação nas 4 salas, mas não fiquem por aqui, por favor, aquilo que for possível escrevam. Porque mesmo aqueles mais tímidos que não falaram muito podem escrever. É muito importante porque de facto nós não partilhei isto com a rede, mas eu acho que a bem da democracia, não é? Portanto, há bocado ali numa sala fui acusado de pouco democrático, peço um dia temos que falar mais em particular, Rosina. Mas pronto, nestas coisas vamos tentar pôr isto completamente aberto, isto é, vai estar na sala, nas páginas, quer da APDSI, quer da PASC, quer da eu não falei com a Patrícia, mas também obviamente do AGP, estes formulários vão ficar online e vão ficar online durante algum tempo. Não é? Vamos ver, vamos acreditar de facto na democracia participativa, na sociedade civil. Este foi um boost, vamos tentar ver se e as pessoas vão se inspirando umas às outras, porque isto é coprodução, portanto as pessoas vão vendo também as intervenções dos outros e vão pegando nelas, não é? Esta é a visão, a própria APDSI tem uma iniciativa em curso chamada Democracia, exatamente, Democracia Digital, que já começa a ter muito impacto até a nível de, pelo menos de 5 países a nível europeu, mas pronto, é nisto que nós acreditamos e portanto, por favor participem, sugiram, inspirem-se nas intervenções dos outros, contradigam, digamos, sejam democráticos, já que eu não sou de perspectiva da Rosina, mas pronto, desculpem lá agora aqui estar a personalizar. Vamos então começar pelos grupos, e vamos começar pelo grupo 1. Vamos começar pelo grupo 1. Não, vou aqui baralhar isto tudo de novo. Vou começar pelo grupo 4, que eu vi que foi um dos grupos mais ativos. Portanto, grupo 4, está preparado? Tem o... Luís, como eu tenho aqui o meu tempo limitado, se pudéssemos então, cumprir pronto, com vamos ao grupo 1, pronto. Isso, já que foste acusado de pouco democrático, etc., puderes aceder aqui ao meu pedido, acho que ganhas um pontinho. Pedido satisfeito. Bom, o grupo da cibersegurança correu muito bem, tivemos imensas partilhas de vários, e é interessante porque tivemos desde infraestruturas absolutamente críticas como o INEM, a outras entidades para quem a continuidade de serviço muitas vezes significava atribuir mais tempo para processos de candidaturas, etc., a quem gera fundos europeus ou mesmo da administração pública portuguesa. E, portanto, foi bom ter um confronto de várias ideias e de vários tipos de organização e de várias criticidades
E sobretudo, conseguimos entre todos perceber que mesmo aquilo que era o departamento da IT, que estava lá na casa das máquinas do navio, hoje a casa das máquinas aproximou-se da ponte do comandante, e a casa das máquinas já discute e já tem perfeita noção, e já existem essas discussões sobre o que é a continuidade do serviço, sobre o que é mais prioritário recuperar, sobre quais é que são as vertentes mais ou menos críticas. E foi engraçado que tivemos uma expressão de que alguém dizia que é agora já se percebeu que isto é um trabalho a tempo inteiro. Portanto, este trabalho de segurança de informação, de cibersegurança, da gestão de risco, é um trabalho a tempo inteiro. E significa que também as próprias administrações vão tendo vão estando mais sensibilizadas para este risco e portanto, vão agindo também em conformidade para o mitigar. Quando isso não acontece, tivemos participações interessantes onde dizia, fizemos uma auditoria a uma certa ISO, e com esses factos podemos ir mostrar à administração a importância do que estava em cima da mesa, e isso foi também uma estratégia interessante que apareceu ali. É claro que uma cadeia só é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e portanto temos várias entidades que já estão a proceder a mecanismos de sensibilização dos seus colaboradores, das pessoas externas que lá estão, sejam internos ou externos, e vimos vários exemplos de como é que isso pode ser feito, sobretudo para aqueles casos em que estamos a trabalhar e de repente somos o elo, acabamos por tornar a organização mais fraca porque carregamos num link indevido ou pegamos numa pen que parecia perdida, e vamos ver o que é que contém, até com a intenção de devolver a alguém. Mas que acabamos por criar ali um risco de cibersegurança. Portanto, temos muito trabalho e muitos exemplos relativamente à sensibilização, quer de colaboradores, quer de externos, muito interessante. E tivemos também pessoas na sala de comunicação, portanto, que nem eram CISO, nem eram de IT, nem eram do negócio, eram de comunicação, porque de facto quando chegamos ao tema da cibersegurança, da continuidade de serviço, e vimos isso com o caso da Vodafone, por exemplo, comunicar não só internamente, mas também externamente a clientes ou utentes, etc., o que é que está a acontecer, parece ser uma peça fundamental, e até conseguir transformar aquilo que é uma fragilidade numa mais-valia, porque uma organização que comunica bem, mesmo entregando as suas fragilidades, mas explicando a forma como está a tratar, parece ganhar e solidificar-se e transmitir uma melhor imagem de si mesma. E portanto também tivemos uma partilha de alguém de comunicação para verem como é interessante o tema da cibersegurança, da continuidade de serviço, e a forma como organicamente várias equipas têm que saber trabalhar de forma multidisciplinar para melhorarmos neste tema. Tivemos no grupo pouca participação ainda por escrito, mas creio que nos próximos tempos certamente vamos ter ali mais exposições, mais propostas de ação, etc., mais diagnósticos, e isso vai ser interessante. Luís, passo-te a palavra novamente. Obrigado a todos os que estiveram no grupo e que puderam participar. Eu só queria aqui sublinhar, e isto é um bom alerta, esta questão da autoavaliação do risco, de uma checklist, talvez um desafio que eu coloco à AMA, que é exatamente, se calhar, preparar um checklist de avaliação, não é? Nomeadamente centrado nas normas que é da 27.000, da família 27.000, que é do 22.301, portanto, que essa checklist é uma coisa que eu já experimentei isto até em vários países, e aí as pessoas capacitam-se do estado, ou do bom estado, ou do mau estado de segurança, ou de cibersegurança do seu organismo. Isto pode-se fazer por autoavaliação, portanto, dentro do próprio organismo. E já agora também um comentário, tem a ver com o OGP. A cibersegurança foi descartada praticamente nos primeiros propósitos.
eu lembro, até foi uma participação minha, digamos, em mobilidade, estava na altura num carro e quando entrei na reunião e eu dei conta de um relatório que a Internet Society, especificamente o Chapter português, o capítulo português da ISOC, vai organizar agora exatamente um evento para a PDSI no dia 25 deste mês, sobre geopolítica da internet, mas a ISOC fez um relatório, fez um estudo, fez uma análise da situação, até de cumprimento de normas dos principais sites portugueses, e a situação não estava nada boa, e também da própria administração pública. E eu dei conta disto no grupo, no OGP, e devo dizer que imediatamente este foi um dos objetivos que passou imediatamente para os primeiros lugares. Portanto, às vezes basta um sinal de alerta, basta um sinal de alarme para realmente dar valor às coisas. Pronto, então vamos... Luís, deixe-me só aproveitar para reforçar também o trabalho que o CNS tem feito neste sentido, o Centro Nacional de Cibersegurança, com a constante formação e a constante oferta formativa que tem aumentado. Eu vou partilhar aqui no link um curso que eles também lançaram recentemente sobre o cidadão ciberseguro, que é esta questão de como é que podemos ter boas práticas em casa, em teletrabalho, e assim ajudar também a garantir a segurança e a prevenir ataques. Já agora também acrescentava que na plataforma Now estão muitos cursos disponíveis sobre o tema da cibersegurança, já fiz a maior parte deles e, portanto, há várias coisas, aprende-se imenso e vale a pena, é gratuito e por isso convido também todos a fazerem esses cursos. Pronto, vamos então passar à sala 2. João Corados. Luís, pelo que eu percebi da sua intervenção lá no grupo, a ideia, o desafio aqui era uma pessoa do grupo fazer as considerações finais. Ok, muito bem. Democrático, cada grupo fazia o método que queria, não é? Muito bem, ok, então pronto, nós combinámos ser o Gerardo a fazer esse balanço, mas seja como for, eu depois também gostava de deixar aqui umas considerações finais, mas vou passar então aqui a palavra ao Gerardo. Que eu espero que... Exato, está aqui. Gerardo, força. Dizia eu que aqui no grupo de partilha e reutilização de dados, falámos principalmente do acompanhamento da Lei 68 de 2021 e também do Regulamento Nacional de Interoperabilidade, e do acompanhamento que esses dois instrumentos legais não têm tido por parte do grupo. Falámos também sobre questões que têm a ver com, com a preservação digital, com o facto de sítios do Estado antigos não estarem, informação que já não está disponível, mas que deve ser recuperada para o domínio público, para o acesso público, e como, carecemos de medidas que promovam a utilização dos dados abertos e a sua flexibilização por parte dos cidadãos e da sociedade em geral. Outro aspecto foi também o de aumentar a resiliência e a robustez, um bocadinho de seguimento das questões da cibersegurança. E, portanto, a resiliência e a robustez da infraestrutura que fornece os dados, com aqui sobre a ideia de torná-los mais distribuídos, mais federados, com a participação da sociedade civil em termos de também providenciar nós de acesso e preservação desses mesmos dados digitais. Falamos também da questão de aumentar a mais organizações, em especial na parte jurídica dos tribunais, dos indicadores de desempenho, e também a disponibilização de dados em tempo real, ou seja, a disponibilização de dados à medida que são criados e à medida que são postos e à medida que eles existem.
Falou-se também aqui, só para terminar, de uma questão da existência de glossários, de terminologia comum que possa ser partilhada entre organizações, de modo a que, quando falamos sobre os dados, estamos a falar sobre uma base, uma ontologia relativamente estável que permita a interoperabilidade da informação e, enfim, basicamente a comparação de indicadores entre organismos. Basicamente é isto. Okay, mas a discussão continua e temos cerca de 19, para já, 19 temas no nosso questionário abertas, com alguma discussão que continua. Muito obrigado, Gerardo. Luís, se me permite só fazer aqui umas considerações muito finais. Só que há alguns temas que obviamente o Gerardo não teve tempo de explorar e que são também importantes referenciar aqui, nomeadamente o aspecto da quantidade de dados que são gerados até foi a Ana, que é de uma Câmara Municipal, que levantou essa questão, que é a quantidade de sensores que geram dados e estes dados, de que forma é que eles podem ser utilizados e podem ser agregados, combinados com outros dados. Depois há aqui um aspecto muito importante, que é o aspecto, até foi a palavra que foi usada, que é a palavra esquizofrenia, de planos, de ações, de estratégias relacionadas com temas de dados, e que faz com que depois seja difícil um pouco contextualizar tudo isto e a própria lei. E depois um tema extremamente importante, extremamente crucial, que é o tema da ausência de Estratégia Nacional de Dados Abertos, porque ouvimos falar nela, mas ela ainda não está efetivamente materializada, ela não está publicada, ainda não existe esse documento formal, e é um aspecto bastante importante. E depois, para terminar, um aspecto extremamente relevante, que é o aspecto da governação destes sistemas todos. Só com uma governação forte é que é possível, obviamente, dar cumprimento à lei, à diretiva e a todos estes desafios que se colocam. Pronto, por fim, saudar e agradecer principalmente às pessoas que participaram neste grupo, com a sua opinião, super, super importante, e também saudar a paz que a PDSI, por todo o esforço que tem feito ao longo dos anos nestes temas, que é sem dúvida de sublinhar, e deixo aqui também o compromisso, pelo menos da nossa parte, queremos continuar a trabalhar convosco cada vez mais, porque infelizmente o tempo não é suficiente para trabalharmos o tempo que gostaríamos. Mas pronto, era só essas palavras que eu queria deixar, e obrigado mais uma vez. Pronto, eu aqui quero para já saudar o Gustavo, porque não falou em open source. Pronto, portanto foi verdadeiramente um representativo do grupo e não um representativo da associação que ele próprio é das empresas ligadas ao open source, mas portanto quero saudar isso. Mas também aqui sublinhar uma coisa que eu acho importante, e retomando um pouco aquilo que a Helena disse no início relativamente ao Livro Verde, e eu tive participação na redação do Livro Verde, e particularmente praticamente saíram das mãos a parte toda da administração pública, e na altura tínhamos lá um compromisso, que era fazer a arquitetura de dados, a arquitetura de informação. Está por fazer, ao fim destes anos todos. Portanto, eu acho que pensar em dados, em partilha de dados, em abertura de dados, é importantíssimo fazer, e quem está mais nas áreas tecnológicas sabe o que é realmente o crudo, não é? O que é fazer o crudo da administração pública, quem cria informação, quem usa a informação, quem atualiza a informação, quem apaga a informação. Isto está por fazer e é um trabalho que é fundamental fazer de uma forma transversal, e aí a AMA tem uma responsabilidade enorme. Por favor, avancem com a arquitetura de dados, nem que seja do nível de helicóptero, mas isto tem que ser feito de uma forma transparente. Temos que saber, de facto, o que é que são dados abertos, o que são dados sensíveis, o que são... Está muita coisa dispersa na lei, mas falta clareza, falta transparência nestas coisas, até para saber, digamos, quem é que está a pisar o risco ou não está a pisar o risco, portanto, é importante. Vamos então ao grupo 3, um grupo muito participado, muito disciplinado. Eu passei por lá e portanto, João Paulo, força, quem é que representa esse grupo? É o João Paulo? Eu vou tentar fazer uma síntese e vou ser breve, até para se me falhar alguma coisa algum colega poder intervir. De facto, o grupo foi muito dinâmico e muito participado. Eu estou muito grato a todos os intervenientes por isso. Tivemos várias intervenções até por escrito
que eu mais uma vez reforço que possam continuar nas próximas horas, porque é a informação que fica muito útil. Discutimos a questão dos investimentos e da transparência e do papel dos cidadãos, com pontos de partida, diria 3, que não são nada animadores. O primeiro, o facto de nós termos um sistema político próprio muito centralista e, portanto, de circuito fechado, com uma administração pública, este é o segundo ponto, com poucos recursos e até com pouca autonomia e até com contaminações entre poder político e administração pública. A administração pública não consegue ser, como é noutros países, um verdadeiro contrapoder ao poder político, ou pelo menos um mecanismo de controlo. E um terceiro problema estrutural de iliteracia cívica, que é não só iliteracia digital, do uso de ferramentas por parte de muitas pessoas, mas de deficiente conhecimento de como funciona o Estado, do que é que estamos a falar quando estamos a falar destes fundos comunitários. Aliás, o próprio uso do termo bazuca, este é um parênteses meu, é a palavra mais simplista que nós conseguíamos inventar para falar dos fundos europeus. Portanto, é um canhão de dinheiro. Portanto, isto cria dificuldades de raiz nas dinâmicas de participação e de controle e transparência sobre os fundos. Uma das primeiras questões que surgiu, e acho que foi consensual, é de que a participação dos cidadãos não pode ser reduzida ao uso de ferramentas informáticas. Portanto, temos que ter conceitos alargados de participação dos cidadãos e temos que ter o esforço de convidar os cidadãos a participar, não apenas disponibilizar canais, mas ir à procura dos cidadãos e das comunidades envolvidas. É preciso perceber que estes desafios exigem a capacitação dos cidadãos, e falámos também muito nisso, mas isso são coisas a longo prazo, no sistema educativo, nas dinâmicas da sociedade civil, e exigem também reformas estruturais, mas eu recordo que o PRR está negociado com as instituições europeias como contrapartida de reformas estruturais que supostamente vão ter que ser feitas. Portanto, vamos ver como é que isso evolui. Mas discutimos que é preciso ter outros mecanismos de acompanhamento, mesmo do PRR, portanto, envolver cidadãos a nível regional, a nível local, em assembleias participativas, em focus groups. É preciso também capacitar os cidadãos para usar melhor as ferramentas digitais que já existem ou que podem vir a ser desenvolvidas. Houve uma ideia prática muito interessante de se criarem espaços nas lojas do cidadão onde as pessoas pudessem ter informação sobre que ferramentas, que aplicações digitais é que estão disponíveis, como é que elas descarregam, como é que eles as usam. Portanto, esse tipo de acompanhamento, não só de sensibilização e de publicidade, mas de formação prática e de assistência direta aos cidadãos, especificamente sobre o acompanhamento dos fundos, há ideias sobre o portal Mais Transparência. Houve uma crítica que acho que também foi mais ou menos consensual, de que é um portal reativo, ou seja, não é um portal feito integrando as perspectivas dos cidadãos ou explorando com os cidadãos as potenciais utilizações que os cidadãos possam querer fazer, e portanto seria útil tentar organizar focus groups em que se testa o portal, se testa a informação, a interação com comunidades diversas, e depois há algumas recomendações muito práticas e essas, apesar de tudo, fáceis de implementar, que na informação disponibilizada no portal e também nos próprios processos de decisão e de gestão, cada investimento aprovado no âmbito não só do PRR, mas dos outros fundos comunitários, tenha uma ligação direta aos objetivos e às metas que supostamente o investimento está a perseguir ou prosseguir, para que haja uma relação clara entre as reformas estruturais que se pretendem e como é que o determinado investimento contribui para isso. E que cada investimento aprovado tenha obrigatoriamente um plano de participação pública ou um plano de participação cívica associado. E esse plano de participação cívica seja até um dos elementos de avaliação para aprovação ou não aprovação do investimento. Ou seja, quem vai gastar o dinheiro público tem que ter obrigatoriamente associado um plano para envolver os cidadãos no trabalho que vai ser feito com dinheiro público. E uma questão que devia ser
automática, mas não é. As recomendações já feitas pelo Tribunal de Contas, e também já houve avaliações do Ministério Público, devem ser atendidas, devem ser integradas no trabalho de gestão e de avaliação, e devem ser e devem ter resposta, ou seja, isto não podem ser alertas que ficam para arquivo, e isto é um desafio não só ao gestor dos fundos, mas é um desafio em primeiro lugar também político, e portanto eu espero que pelo menos o Parlamento seja vigilante nestas questões. E eu acho que, pronto, e uma outra questão que eu acho que é crucial, não só para isto, mas em geral como reforma da administração pública, e foi uma excelente ideia que também surgiu, é que os sistemas de avaliação da administração pública, dos organismos públicos e eventualmente até dos próprios funcionários públicos, devem incluir métricas relacionadas com a participação pública, com o envolvimento dos cidadãos, com a resposta a pedidos de informação, porque isso é crucial para criar incentivos para que todo este mecanismo político e administrativo se abra mais aos cidadãos. Obrigado, João Paulo. Eu não sei se há quem queira, eu acho que foi um relato bastante detalhado, bastante cumpridor do tempo também. Quero para já agradecer a todos os que interviram até aqui. Passaríamos talvez, se não houver mais ninguém que queira intervir em relação ao grupo 3, passaríamos então ao grupo 4. Joana, será aqui a Eduarda Saraiva que fará aqui a súmula aqui das nossas conclusões. Bom dia a todos, a quem ainda não tinha cumprimentado. Digamos que me saiu a batata quente fazer aqui o relato desta sessão. É engraçado que estava a ouvir as conclusões agora aqui do grupo 3. Nós no nosso grupo, muitas coisas também que falamos foi aquilo que o grupo 3 também acabou por falar. Aqui o nosso tema era a inclusão e a universalidade dos serviços públicos, e se de facto os serviços públicos são inclusivos ou não, e universais. Independentemente de haver pessoas no grupo, que é o meu caso, que trabalho no Instituto Nacional para a Reabilitação, por essas atenções da acessibilidade às pessoas com deficiência estar muito presente, tivemos presente que a acessibilidade da comunicação é independentemente de ser para pessoas com deficiências ou não com deficiência, e que a administração pública de facto tem aqui uma lacuna na maneira como comunica com a população. A administração pública comunica de uma forma muito juridez, e que existe aqui uma dificuldade comunicacional com a população. Portanto, nós não sentimos que exista uma universalidade, uma inclusão de todos os cidadãos perante a administração pública na área da comunicação, e muitas vezes também até na própria das acessibilidades, quer as acessibilidades físicas, quer as acessibilidades dos sites. Acreditamos que deve haver uma administração pública mais próxima do cidadão e, portanto, uma administração pública mais inclusiva. Falou-se até do papel do gestor do cidadão, que seria aquele papel do municipal, ou mesmo até ao nível das juntas de freguesia, que dizia o representante da Câmara Municipal de Fafa, que de facto aqui as juntas de freguesia, o papel que têm de proximidade com o cidadão e da transformação perante o cidadão. Falou-se também um bocado da autorrepresentação. O cidadão deve ser autorrepresentado enquanto desenho do serviço público para que ele responda às suas necessidades, e falou-se inclusivamente até da criação do LabX e dos laboratórios experimentais para experimentar novos tipos de resposta social para que eles sejam de facto mais inclusivos para aquilo que o cidadão necessita. Falou-se aqui também quando falamos na falta de comunicação e da literacia da população, muitas vezes para perceber a comunicação que é feita com o cidadão, que também é parte da literacia e da falta de comunicação dos próprios serviços públicos. Muitas vezes nós sabemos, muitos de nós trabalhamos na função pública, e falou-se nisto, de que quem vai para os serviços de atendimento se calhar não é aquela pessoa que está mais preparada para estar no atendimento e no serviço ao cidadão, e por isso aquela reação que há do cidadão perante o serviço público
que não espera da pessoa que está ali a atender, de facto, é o atendimento de acolhimento que necessita para retirar as suas dúvidas. Falamos também na parte de não compensar o incumprimento, a construção de sites, de que já existe a lei de que os sites devem ser acessíveis a toda a população, devem ser universais a toda a população, e que ainda existem muitos sites estatais que não são acessíveis, mas que continuam a compensar o incumprimento face à multa. As questões de acessibilidades físicas aos espaços públicos continuam a compensar a multa, portanto nós falamos aqui que se calhar o Estado também tem que olhar um bocadinho, que continua a compensar o incumprimento face à universalidade de todos os serviços públicos. Falamos das questões da simplificação da linguagem e como se pode, de facto, comunicar com o cidadão de uma forma mais simples. Eu acho que resumi mais ou menos aquilo que nós falamos de uma forma transversal, que os serviços, de facto, têm que incluir todos, quer pessoas com deficiência, quer pessoas sem deficiência, e que nós ainda estamos numa fase que, nós não incluímos ainda todos. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação àquilo que a Eduarda disse? Foi uma excelente síntese. Eu passei pela sala assim de uma forma sumária e foi uma excelente, e foi uma sala bastante ativa, bastante interessante. Eu queria aqui também só sublinhar uma coisa que também me é cara, na sequência também da elaboração do Livro Verde, na altura competiu-me a mim, já depois de publicado o Livro Verde, coordenar uma iniciativa nacional para os cidadãos com necessidades especiais, na Sociedade da Informação. E na altura a questão da universalidade foi completamente requerida, isto é, não haver serviços específicos para os cidadãos com necessidades especiais, mas tornar estas acessibilidades completamente universais. Queria sublinhar isso, que foi aqui referido pelo Grupo 4, e é extraordinariamente importante. Isto está dentro das normas universais sobre esta questão das acessibilidades e das ergonomias, etc. Também queria aqui sublinhar a questão do papel do espaço cidadão, porque são estruturas muito mais ligeiras, que se podem universalizar a todo lado, não é? Eu sou um grande fã do espaço cidadão, se calhar mais do que das lojas. As lojas para mim são centros comerciais e mantêm os serviços muito, muito separados, continuam a ter os serviços muito separados. O espaço cidadão, ao contrário, estão muito focados no cidadão e nos eventos de vida dos cidadãos. Transformá-los num centro de ajuda, de interação, em qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação possa realmente usufruir dos serviços públicos. Portanto, propagar o espaço cidadão é de facto, deve ser o caminho. Lá está, não foi... depois as coisas têm iniciativas do governo, depois os outros governos custam a adotar, depois, portanto, daí o papel, já foi sublinhado aqui noutros grupos, o papel dos funcionários públicos. Eu que fui funcionário público muitos anos, não é? Fui sempre um funcionário público rebelde, porquê? Porque eu achei sempre que somos nós que levamos a qualidade dos serviços ao longo dos vários, eu passei 25 governos, não é, ao longo da minha vida enquanto funcionário público, e fui passando as causas, não é, não deixando morrer as causas só porque se mudava de governo. Isto estão aqui muitos funcionários públicos e vocês têm essa responsabilidade. É uma responsabilidade também dos cidadãos, obviamente, mas, aliás, João Paulo Batalha há bocado já referiu isso, não é? Há aqui uma responsabilidade dos funcionários públicos e é para... agora eles já são mais contratados do que nomeados. Eu gostava mais desse estatuto, de um estatuto mais forte, porque lhes dava mais independência, mas é a responsabilidade dos funcionários públicos carregar essas causas e fazê-las passar, digamos, de uns governos para os outros. Portanto, isso é extraordinariamente importante. Portanto, estamos a chegar ao fim, eu não sei, poderemos... temos a um quarto de hora. Eu queria aqui apenas também sublinhar, estava prevista, estava prevista, era um desejo da organização e particularmente da APDSI e da PASC, que tivesse aqui presente, como esteve, aliás, em 2019 no Palácio Foz, o Secretário de Estado da Modernização Administrativa. Neste caso, também o Secretário de Estado para a Digitalização
e para a modernização administrativa, Mário Campo Largo. Portanto, também é um amigo de longa data. Eu tentei realmente que ele aqui viesse, ainda tive a esperança que ele aparecesse, não é? Mas não apareceu. É pena. Teremos outras oportunidades, não é? Mas eu não queria deixar de aqui referir que o convite foi feito formalmente ao gabinete, não tivemos qualquer resposta, eu próprio fiz o convite por mensagem direta e também não obtive qualquer resposta. É pena, lamento, a sociedade civil merecia um pouco mais e a modernização da administração pública e a própria digitalização ou transformação digital da administração pública merecia um pouco mais de respeito até por iniciativas como esta. Eu não sei se mais alguém, portanto, não gostaria, eu não sei quem é que está ainda das organizações, está a Helena, claramente, a Fátima, não sei, a Fátima Beira está, o Sul Américo está, se querem dar alguma palavra final para encerrarmos, ou até mesmo se alguém considerar importante intervir agora ainda, digamos, nos 5 minutos poder ainda abrir aqui alguma intervenção de alguém que gostasse de intervir. Dr. Luís Vidigal, a minha intervenção é muito breve. Onde é que eu encontro os formulários para fazer o preenchimento que está referido? Vão ser publicados nas páginas, pelo menos da PDSI e da PASC, são páginas gêmeas, não é? Mas eu também vou pedir também à Patrícia para os publicar. E portanto, continuem a interagir. Portanto, não fiquem, eu sublinhava isso, não fiquem apenas no dia de hoje. Não é um problema de horas, mas pronto, provavelmente depois vamos ter que fechar isso a algures, não é? Certo, mas é que eu não recebi nenhum link, é por essa razão que lhe estou a pôr a questão. Eu não recebi da parte da APD. Das mensagens que me enviaram, eu não recebi nenhum link para ter acesso aos formulários, só tive o link para ter acesso a esta sessão, exato. Mais nada. Exato. Isso é verdade, porque estava previsto os links eram colocados no chat durante a sessão, mas agora vamos torná-los públicos, estão a ver? Está bom? Ok, obrigado. Também, outra coisa poderemos fazer, mas não quero comprometer-me, que isto envolve também aqui a Bruna, e a Bruna está cheia de trabalho, mas poderíamos mandar para todos vós, quase segmentado por cada sala, mas isso, o melhor é mandar para todos, porque eu acho também a vantagem do plenário é co-criar, é todos vermos o que é que os outros fizeram, não é? Portanto, isto é uma experiência que a PDSI tem há muitos anos, acabámos de fazer o Fórum da Arrábida, no Convento da Arrábida, com este modelo presencial, não é? Foi pena não termos feito isto presencialmente, é um desafio que eu faço a todas as instituições, não é? É continuarmos, é que isto seja apenas um início de outros eventos como este, seja online, seja presencial, mas temos que ter verdadeiramente, retomando aqui também uma palavra que foi aqui dada no grupo 3, que é as Assembleias dos Cidadãos, uma metodologia muito protagonizada por Manuel Riaga, que é um professor da Universidade de Nova Iorque, e que, portanto, esse tipo de iniciativas têm que realmente ser recorrentes. É um desafio que eu faço sobretudo ao LabX, portanto, que é uma área de inovação, de ruptura, e, portanto, estamos aqui para isso. Portanto, contem connosco, aqui estou a falar em nome da PASC e da APDSI, porque eu visto os dois casacos, portanto, e pronto. E desculpem lá se eu fui pouco democrático. Olha, mas não o façam só puramente presencial, porque perdem assim a possibilidade de participação de muita gente. Porque se fizerem o híbrido, presencial com o online, conseguem ter uma adesão muitíssimo superior. E por isso será muito dúvida, o híbrido seria ótimo. Onde é que estou? Em Lisboa, eu estou no Porto, desculpe, neste momento estou no Porto. Pois, mas não vinha a Lisboa, lá está, e até assim teve a oportunidade. A PASC tem associações do interior e, portanto, também gostam muito deste modelo híbrido ou deste modelo online. Helena, queres falar? Sim, só um segundo. Fiquei muito satisfeita com os resultados, naturalmente. Cada um de nós tem imensas ideias
Estes links vão proporcionar a todos vós porem na vossa agenda 5 minutinhos para sintetizarem o que pensam. Podem ser boas ideias, podem ser más, é irrelevante, são as vossas. Depois o todo vai de certeza ser útil e a AMA vai dar continuidade e com a nossa observação. Quero agradecer ao Luís. O Luís é sempre tem sempre este jeito, é fundamental para a PDSI, tem sido sempre e vai continuar, e a paz que nos acomoda aqui, e pronto, e consultem, se faz favor, www.apdsi.pt, inscrevam-se, desafiem-nos e vamos dar resposta. Damos sempre resposta, porque também a PDSI não funciona sem a sociedade civil, é para a sociedade civil, assim nasceu e assim vai continuar. E, portanto, convido-vos a inscreverem-se, estarem connosco, desafiarem-nos para conferências. Temos um plano para este ano, mas temos a flexibilidade para ajustar, e aquilo que eu ouvi aqui, há um mundo que nós podemos dar continuidade e ser um dos canais de difusão. E é exatamente isso. E muito obrigada a todos e muito obrigada à AMA. Aqui a Patrícia está a representar a AMA, o OGP, tudo o que a modernização administrativa tem, e como focal point do OGP é fundamental. Muito obrigada. Ok. Patrícia ou João Curado? Só me resta agradecer e dizer que sim, temos que criar mais oportunidades e vamos continuar. Este pode ser o início de um ponto de partida e continuamos a ter o contacto e a criar estes mecanismos de oportunidade. Obrigada. Então, está encerrada a sessão e vão receber notícias nossas muito em breve. Tá, um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada.